Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação com mais um episódio do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser a safra de uvas de 2025, que promete ter resultados históricos, até se a gente comparar com os anos anteriores. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor essas perspectivas, essas projeções, é o Matheus Poggieri. Ele é diretor de produto e estratégia da Zanlorenzo Bebidas, já está aqui conosco por vídeo. Matheus, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast e no Notícias Agrícolas. Olá, tudo bem? Pessoal do Hort Resenha, prazer imenso estar aí, compartilhar um pouco do nosso negócio, da safra da uva aí com vocês. Matheus, traz pra gente algumas dessas expectativas para 2025, porque tem projeções bastante robustas para a produção de uva nesse ano, né? Sim, a safra 2025 ela já é histórica. A gente já estamos aí na reta final, né? O comportamento do clima no ciclo aqui na região sul foi muito favorável, né? Então, desde agosto, lá no período que começa a poda, né? Depois todas as etapas, né? Brotação, floração, desenvolvimento e maturação, o clima se mostrou muito favorável, né? Então, o comportamento climático, chuva na hora certa, pouca chuva, amplitude térmica, dias muito quentes, né? Horas de sol suficientemente boas para a maturação ser perfeita. Então, nós temos aí dois elementos que são fundamentais para o negócio, que é a safra em quantidade, então uma safra histórica, deve ser uma das maiores de todos os tempos, né? A gente acredita aí em números que possam superar 750 milhões de quilos aqui no Rio Grande do Sul. E em termos de qualidade, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, né? São mais de 20 safras aí acompanhando o setor no Rio Grande do Sul, já 5 ou 6 lá no Nordeste, no Vale de São Francisco, e com certeza essa estará, em termos de qualidade, entre as 3 melhores, né? Junto com 2005, 2009, 2020 e agora 25 nos brindando com uma safra histórica aí em termos de qualidade. Então, expectativa muito boa, né, para os os produtos jovens que já estarão no mercado ainda esse ano e os que virão para frente aí nos próximos. É uma safra que precisará ser lembrada aí por sua qualidade. E até se a gente comparar com o ano passado, né, Matheus, esse crescimento fica ainda maior, porque o ano passado teve dificuldades com o clima para essas lavouras de uva, né, para esses pomares. Exatamente, o contrário, né, o oposto do que a gente viveu esse ciclo, né, o Rio Grande do Sul, em especial, foi duramente afetado por questões climáticas, né, excesso de chuva, chuva na hora errada, no tempo de floração, e aí nós tivemos uma perda expressiva. O ano passado o setor registrou aí uma safra de 420 milhões de quilos. Isso é uma quebra, se comparado ao que vamos colher esse ano, quase de 50%. Isso bastante ruim, né? Acaba descompensando aí a demanda e procura, né? Uma explosão de custo, isso impacta inclusive no consumidor final. Então, quando a gente olha para esse ano versus pouco tempo atrás, realmente é um avanço expressivo e essa safra promete ser histórica. Você comentou essa questão da qualidade também, Matheus, mais do que a produtividade. Quando a gente pensa em transformar essa uva em vinhos, em sucos, essa qualidade faz bastante diferença, né? Total, né? Quando a gente pensa, primeiro suco, né? Sucos integrais, sucos 100%, nós tecnicamente, dentro das indústrias, temos pouca ou nenhuma alternativa de mexer no parâmetro dos produtos. Então, basicamente, é a transformação da fruta no produto final, que é o suco. Então, o teor de açúcar, o grau de maturação, os níveis de coloração, que são elementos que impactam, né, e ajudam o consumidor na hora da decisão da compra, estão bastante favoráveis. A gente tem um grau médio de Brix, né, que é o teor de açúcar das uvas, superior à média histórica, em praticamente 1,5 graus. Isso é bastante coisa do ponto de vista técnico.
Então, para suco, a gente vai ter isso já representado nas gôndolas dentro dos próximos meses. Quando a gente fala em vinho, a maturação tânica, né, a maturação de outros elementos, né, da composição do vinho, também os aspectos de coloração nas uvas mais intensas, as tintórias que a gente chama, isso num ano de comportamento climático favorável, o ciclo de maturação ele é 100% completo. Isso vai transferir para o produto, então, uma intensidade de cor maior, um equilíbrio entre acidez, álcool e outros elementos que formam a estrutura, o corpo, né, que a gente chama na degustação e análise sensorial. Então, desde vinhos jovens até os vinhos de guarda aí, a gente deve ter nessa safra bastante surpresa positiva e bastante momento prazeroso aí de consumo, com certeza. E aí, Matheus, eu queria saber também um pouquinho de como é que a empresa se posiciona nesse momento de safra, nesse bom momento de produção, de qualidade. Vocês têm produção própria, trabalham em parcerias com produtores. Conta pra gente um pouquinho como é que vocês recebem as uvas que são utilizadas aí nas bebidas. Maravilha. Zanlorenzi, nós temos aí 80, estamos próximos a completar 84 anos de história. Aqui no Rio Grande do Sul estamos completando 50 anos de história e lá no Nordeste, no Vale do São Francisco, somos um pouco mais jovens, né? Começamos lá em 2019 o plantio na nossa fazenda e as primeiras safras a partir de 2021. Então, todo esse tempo de história, a gente estabeleceu alguns modelos de negócio. Então, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que ainda é o nosso maior volume, a gente trabalha com parceria agrícola, né? A Serra Gaúcha tem essa característica da agricultura familiar. A gente tem aí um quadro de agrônomos que dão todo o suporte, o acompanhamento, né, para os nossos produtores, desde o início do ciclo até o momento da colheita. Hoje, a gente se relaciona aí com aproximadamente 2.000 famílias, são 19 municípios aqui da região da Serra Gaúcha, e totalizando aí um montante de mais de 25 mil toneladas ou 25 milhões de quilos. E aí a Serra Gaúcha tem essa característica, né? O período de safra é justamente agora, né? Iniciamos em janeiro, estamos bem próximos de finalizar. Então, uma produção bastante concentrada, né? São grandes volumes para poucos dias de processamento. Então, a gente se prepara, se estrutura, acompanha, orienta e beneficia a fruta dessas mais de 2.000 famílias. Então, produtores aqui que já estão na segunda, alguns até na terceira geração de famílias produtoras que entregam suas uvas para a Zanlorenzi. Então, é um momento bastante bacana aqui na região, é um momento que transforma a região da Serra Gaúcha. Costumo dizer que a região aqui cheira uva nesse período, né? Então, muito fluxo de caminhão e tudo isso. Então, é esse modelo que a gente aplica aqui desde a década de 70, é um modelo que se consolida ano a ano, né? A parceria agrícola é um modelo que deu certo no Brasil, principalmente na fruticultura, e a Serra Gaúcha talvez sendo um dos principais exemplos para esse modelo de relacionamento produtor e cadeia produtiva, né? O setor industrial. Lá no Nordeste é um pouco diferente, né? O Nordeste hoje, o Vale do São Francisco, na região de Pernambuco e Bahia, tem uma área lá do perímetro irrigado com mais de 15 mil hectares já em produção de uva, mas a maioria delas é destinado para consumo in natura, né? Essa fruta que a gente encontra no supermercado para consumir. Então, lá não tem tanto esse modelo como eu acabei de explicar aqui da Serra Gaúcha, e então lá a gente acabou indo para um modelo de fazenda própria. Então a gente iniciou o plantio lá em 2019, daí são aproximadamente 2 anos aí para iniciar a colheita, e desde então começamos a colher as nossas uvas. A característica de lá, né, do Nordeste, do Vale, por conta das boas práticas agronômicas e dos fatores climáticos favoráveis,
a gente tem um episódio que é meio que único no mundo, né, que é a condição de colher 2 safras por ano. Então, a gente consegue fazer 2 ciclos por ano, desde que a gente aplique o manejo, as boas práticas, né, a irrigação. Então, o Rio São Francisco, eu costumo dizer que é um milagre da natureza, né, o Rio São Francisco e as barragens que permitiram o perímetro irrigado, eles são a demonstração do positivo da intervenção humana, né? Essas águas todas desaguariam no oceano e se perderiam. Quando a gente consegue represar e transferir para a agricultura irrigável, isso se transforma em riqueza e potencializa ainda mais esse nosso Brasil, que é um celeiro agrícola e o mercado do mundo, como o pessoal do Paraná costuma dizer. Então, é um pouco dessas 2 características que a gente tem na nossa cadeia produtiva de uva, muita concentração no Rio Grande do Sul, por conta do ciclo normal, né, aqui no nosso paralelo, e lá em cima a gente consegue conduzir aí o manejo para colher 2 safras por ano. E aí, Matheus, você destacou nessa tradição da empresa já aí no Rio Grande do Sul, esse modelo consolidado. Como é que foi levar essa expertise do Rio Grande do Sul para essa produção lá no Vale do São Francisco, que tem características tão diferentes? Como é que foi esse processo para começar praticamente uma nova produção, um novo sistema por lá, né? Exatamente. Realmente é isso, é uma nova produção, uma nova cultura. Eu penso que esse é o grande fator realizador, né, para a empresa, para a companhia e para as pessoas, assim como eu que tenho o privilégio de fazer parte de um projeto dessa dimensão. Né? Conhecer histórias, conhecer terroirs, conhecer regiões e oportunidades, descobrir, aprender, ensinar, e aí a gente conseguir, ao final do dia, levantar um projeto que hoje já ultrapassa 100 hectares, né, de produção própria em tão pouco tempo. Então, o que a gente fez, né? Lá, como eu comentei anteriormente, só é possível com agronomia de alta performance e tecnologia. Então, a primeira coisa, a gente acabou consultando, visitando alguns projetos, né, maiores, menores, etc. Depois nós buscamos um apoio para as áreas de pesquisa, então a Embrapa de lá tem muito foco nas pesquisas com fruticultura, em especial a uva. Então a Embrapa nos recebeu muito bem, nos deu um apoio muito grande, né, para a gente definir coisas importantes da formação da fazenda, como espaçamento, como tipo de uva, tipo de porta-enxerto, como que deveria ser o processo da irrigação. Então, tudo isso foram fatores que a gente foi superando e eliminando pontos que a gente havia identificado como críticos e fatores de sucesso para o projeto. Aí iniciamos numa primeira fase, 20 hectares, em seguida mais 30, depois veio os outros 50 e agora já estamos na iminência de mais um volume, mais uma perna de 50 hectares. Nosso objetivo num horizonte aí de mais 5 anos, superar aí 200 hectares em produção. A questão de mão de obra lá é uma mão de obra bastante conhecedora do manejo da fruticultura, porque basicamente a economia da região se baseia na fruticultura, né? Manga e uva, as 2 principais culturas de lá. E aí o desafio nosso é colocar um pouco da cultura das amorenses, né? Na forma de trabalhar, na forma do manejo, que objetivo a gente tem para o produto. E aí nós exportamos algumas pessoas, né? Gestores, agrônomos, pessoas da área técnica, para fazer esse mix e conseguirmos avançar no nosso projeto. Tem dado muito certo, né? Temos aprendido bastante, temos compartilhado o pouco de conhecimento que a gente tem. Eu acho que o principal produto disso é todo mundo evoluir. Então, está indo bastante bem lá, a gente tem boas expectativas. O Vale do São Francisco recentemente recebeu o reconhecimento da OIV, que é a Organização Internacional do Vinho, o selo de
indicação de procedência, então é a primeira IP que a gente chama, tropical do mundo, para espumantes, então deverá ser, nos próximos anos, o Vale de São Francisco um dos principais celeiros de produção de espumantes do mundo, uma categoria que vem crescendo bastante nos últimos anos e que a Zanlorenzi também aposta. E aí, Matheus, a gente destacou bastante esses pontos do lado de oferta, né, de produção, desse cultivo. Eu queria olhar também um pouquinho para o lado de demanda. Como é que você tem sentido esse momento para o mercado brasileiro, o consumo nacional, e se tem perspectivas de que isso possa seguir aumentando, possa seguir crescendo o mercado aqui no país? Mercado sempre é um desafio, né? A gente falar de mercado, mas vamos do macro e depois a gente vai para o detalhe. Então, no macro, o que a gente observa, né? Primeiro, produtos saudáveis, né? E aí entram os sucos, né? Produtos considerados não alcoólicos saudáveis. Essa é uma categoria que nos últimos anos ela cresce de forma expressiva, taxas até maiores do que 2 dígitos. Né? Isso não só uva, outros sabores, da mesma forma. Isso é reflexo da preocupação com a saúde, né? Do maior entendimento, da disponibilidade e acesso à informação, que hoje a própria rede social e programas como o de vocês oferecem, né? Há formas de acessar a informação. Então, a preocupação com saúde, né, desde criança, bem-estar, adulto, pessoas que praticam muito esporte e até idosos, essa migração, né, deixando de consumir produtos ou com muito açúcar, enfim, para sucos. Então, esse é um mercado que cresce nos últimos anos de forma significativa. Quando a gente olha para vinho, é um pouco quase que na contramão. Nós temos um mercado estável, né, com uma tendência pequena de queda, eventualmente um pico de alta de consumo, muito sazonal por conta de fator climático, né? O vinho ainda depende um pouco da questão frio, né, em algumas regiões do país para serem mais consumidos. E no caso dos vinhos mais elaborados, mais finos, aí a gente tem uma concorrência que é dos vinhos importados, né? Hoje, a cada 10 garrafas de vinho que se abre no Brasil, 2 garrafas são de vinhos nacionais, 8 ainda são de produtos importados. Então, o setor, como cadeia produtiva aqui, tem um desafio para superar, né? De qualidade, de custo, barreiras fiscais, né, por acordos aqui com o Mercosul, que também potencializam a vinda de produtos importados, mas tudo isso são desafios que a gente precisa encarar, precisa encontrar formas e precisa entender qual é a principal bandeira, né, do setor vinícola brasileiro. Como a gente olha para outros países, né, tem lá a sua bandeira, França tem lá o champanhe, Itália tem lá o Prosecco, Portugal tem os vinhos verdes, nós precisamos trabalhar e evoluir para erguer nossa bandeira. Eu acredito muito, né, como enólogo, né, e como membro de um setor tão importante quanto o do vinho, uva e vinho no Brasil, que o espumante ele tem potencial para ser esse cara, né, para ser essa bandeira. Tem muito a ver com o frescor, com a tropicalidade, com o clima quente, com as festividades. Então, o espumante é uma categoria que a gente sofre muito menos esse assédio dos importados e é uma categoria que, apesar de ainda muito pequena, ela tem acompanhado as taxas de crescimento do suco. Então, quando a gente olha para o mercado, é um pouco disso. 40% do tamanho do mercado que é suco, 40 ou 50% ele tem uma tendência de crescimento, outra fração, que é o vinho de mesa, ele tem aí uma estabilidade, vamos assim chamar, e os espumantes, né, que ainda é um mercado pequeno, 8, 10% do volume total do setor, aí esse sim representa um crescimento. Então, dessa forma, né, que a gente encara, dessa forma que a gente observa e internamente desdobra os planejamentos, né? Então, esse foco
que a gente quer dar em espumantes, né, saída para o Nordeste, é colocar a Zanlorense no mapa da categoria dos espumantes, é se consolidar na categoria de sucos, onde a gente já está entre os principais players, né, do mercado, e aí no vinho de mesa, que é um mercado estável, é manter o protagonismo, né? A gente tem uma importância e relevância, em especial na região sul, onde a gente é o produto mais vendido, é que a gente possa manter esse protagonismo, porque a empresa vive do seu negócio, mas por trás desse negócio tem uma cadeia gigante, né, de pessoas que são impactadas, né? 2.000 famílias produzindo uva, uma série de prestadores de serviço, né, caminhões, operador logístico, fábrica de rótulo, de tudo isso. Então, é uma operação bastante grande e que a gente tem aí prestes a completar 84 anos, já começamos a olhar num horizonte mais distante, mas começar a planejar o centenário da companhia, num país que 5% das empresas que abrem conseguem superar o quinto ano de vida, né? 50% ou mais, eu estou desatualizado para essa estatística, fecham no primeiro ano. A gente tem aí uma oportunidade bastante importante aí e a responsabilidade de levar essa história adiante. Matheus, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse momento da safra de uva aqui do Brasil e conhecer um pouquinho mais sobre a empresa, sobre esse olhar para a produção, também essas perspectivas de mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Maravilha, eu que agradeço o tempo, o espaço, né? Convido todo mundo que acessar a informação, olhem os produtos nacionais com bastante carinho, né? Existe uma cadeia bastante forte, né? Um setor produtivo bastante pujante aqui na Serra Gaúcha, também lá no Nordeste e várias outras regiões do Brasil que começam a aparecer. Então, a gente precisa valorizar o que é da gente e deixo aí um abraço a todos, um brinde aí com vinhos, espumantes e sucos nacionais. Matheus, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Hort Resenha Podcast abertas para você, para todo mundo aí voltar mais vezes, contribuir conosco, com todo mundo que está acompanhando a gente. Obrigado, até a próxima. Valeu, abraço. Esse, o Matheus Pogeri, diretor de produtos e estratégia da Zanlorense Bebidas, conversou com a gente para mostrar um pouquinho as perspectivas muito positivas para a safra de uvas 2025 aqui no Brasil, que deve superar bastante a produção registrada em 2024, e também trazer um pouquinho, compartilhar com a gente a história da companhia, essa expansão dos negócios, saindo só ali daquela região da Serra Gaúcha e começando também essa produção no Vale do São Francisco, região de Pernambuco, da Bahia, e trazer também essas perspectivas de mercado, essas projeções de crescimento de consumo para sucos, para espumantes, essa visão de mercado também bastante importante para a gente acompanhar todos os elos da cadeia de hortifrutis aqui no Hort Resenha Podcast. Assim a gente chega ao final do episódio de hoje, mas na quinta-feira que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, 2h15 da tarde, no site do Notícias Agrícolas, tem Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha!